pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, estamos aqui com a nossa estrutura finalizada no Canva, como vocês podem ver, ó. Esse resultado ficou, cara, muito interessante. As imagens que eu utilizei, eu vou deixar elas disponíveis para download na descrição, já em PNG, para você poder acompanhar essa criação aqui comigo, ok? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos para a nossa criação. E lembrando, que essas imagens elas estão na descrição para download, ok? A resolução, ela é de 1080 por 1350 e vamos lá. Bom, o primeiro passo, no seu background é definir um gradiente. A gente vai aproveitar esse vermelho, para definir um gradiente em cima dele, para não ficar um vermelho puro, como vocês podem ver. Então você está aqui, ó, no seu vermelho puro, você vem em gradiente e a segunda cor, ó. Vamos olhar aqui novamente, a segunda cor, ela é essa aqui, ó. Aí você vai selecionar essa opção, ok? Você pode selecionar uma outra se você achar interessante, mas eu selecionei essa, que eu acho que fica interessante, Fica um fundo muito interessante para a imagem dele que a gente vai utilizar. Então vamos remover os fundos aqui, ó. Pegar a minha imagem aqui, primeira imagem do Modric, posicionar ela aqui. Deixar ela mais ou menos aqui, tá interessante. Aqui a gente pode trabalhar algumas coisas, como contraste, talvez um pouco de nitidez, a saturação não. Acho que seria isso por um momento. E podemos colocar essa imagem um pouco para o vermelho, já que a gente está utilizando paleta de cores vermelha, acho que ficaria interessante. Então a gente deixa mais ou menos aqui, ó, para deixar no... acho que no 10 tá bom. Que a nossa imagem ela ganha um aspecto meio avermelhado, ó. Aqui tá a imagem original, então eu vou subir aqui para vocês verem a diferença, ó. Tá vendo a diferença já de imagem? Então aqui a gente trabalhou um pouquinho no contraste, colocamos no vermelho, então a nossa imagem ela se encaixa mais, com o fundo aqui, ok? Segundo passo, a gente vai trabalhar as sombras. Então a gente pode vir aqui em sombra, gratuito. A gente pode pegar essa aqui mesmo e eu acho que ela é muito apagada, então eu dupliquei ela uma vez, dupliquei ela duas vezes, dupliquei ela 3 vezes. Então, ó, tem 4 sombras aqui dentro da camada, vou juntar elas em uma só, então agrupei todas, como vocês podem ver. E aqui eu vou posicionar ela aqui, ó. E agora eu vou duplicar ela, aumentar ela e tirar um pouquinho só da transparência. Essa aqui tá mais forte, tá com o pé encostado, e essa outra aqui, ó, a gente pode até ver alguma outra sombra que faça sentido, mas o Canva não dá muita opção pra gente no Canva gratuito não, então a gente pode deixar essa sombra aqui mesmo, só para ilustrar a sombra mesmo. Daria para melhorar bastante, mas para ilustrar a sombra eu acredito que está bem interessante. Então a gente tem a nossa sombra aqui já posicionada. Deixa eu colocar um pouquinho mais para trás aqui. O posicionamento fica interessante, ó. Então tá interessante aqui, ó, nossa sombra. Ok, estamos com a nossa imagem aqui. Próximo passo, vamos escrever o nome dele aqui, ó. Então
Então eu separei ele, né, em duas partes. Coloquei a fonte Adriana, uma fonte gratuita, ok? Então tá aqui o Mo. Aí embaixo a gente coloca o nome dele, né? Outra parte do nome dele. A gente pode deixar aqui. E aqui, ó, não dá pra ver, mas eu posicionei o símbolo da Croácia. A gente pode colocar ele aqui, ó. Acho que ficou bem interessante. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Então, posicionamos aqui. Agora mais uma vez vamos adicionar uma fonte. Vou pegar essa fonte aqui, ó, Amsterdam 4, para escrever o nome dele no manuscrito como se fosse uma assinatura. Luka Modric, vou botar um maiúsculo. Aqui é a única coisa que vai destoar da nossa paleta de cores, mas é como se fosse uma assinatura dele. Eu acho que ficou muito interessante. A gente pode posicionar aqui. Posicionar aqui. E agora vamos pegar essa imagem aqui, ó, e a gente vai utilizar um aplicativo gratuito do Canva. Você pode vir em apps e faça essa busca aqui, ó, imagem, não sei nem se é imagem, ó, Image Blender. Então você seleciona esse aplicativo aqui, eu não vou selecionar porque o meu já está salvo aqui embaixo, mas é um aplicativo gratuito do Canva que nos permite suavizar o corte da imagem. Então vamos lá, Image Blender está aqui já, ó. Vocês podem ver, está carregando. Então vou selecionar uma imagem, vou selecionar o linear e agora eu posso suavizar o corte da minha imagem, tá vendo? Então aqui eu vou suavizar, e se a gente diminuir aqui a força, a gente tem uma suavização melhor. Então, ó, vou deixar aqui que eu acho que está interessante. Ó, vou aumentar e colocar aqui atrás. Eu posso aumentar bastante, eu vou deixar aqui mais ou menos. E agora a gente vem do outono, né, para a gente não ter esse excesso de cores aqui. A gente vem do outono, ó. Vamos pro vermelho aqui. Sombras a gente vai pro vermelho. A gente vai descendo um pouco aqui, ó. Tá vendo? Ó, que resultado interessante que a gente chegou aqui dentro do Canva, tá vendo? Então suavizamos o corte para não ter um recorte seco aqui embaixo, ó. Como vocês podem ver. A imagem ela tá bem maior, né? Deixa ela assim. Ó, então vou posicionar ela aqui. E a outra imagem a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? Então eu vou posicionar minha imagem aqui, ó. Vou inverter ela. Aqui eu selecionei o outro só para poder mudar o efeito, tá vendo? Então é o linear, é aqui o mesmo procedimento. Vou salvar aqui. E agora eu vou na opção de editar. Vamos aplicar o do outono também. Então podemos selecionar qualquer um. Vamos por vermelho aqui, ó. Vai descendo aqui, aqui já está interessante, ó. Então vou aumentar aqui, ó. E posicionar ele aqui abaixo, ó. Então só vou deixar ele em cima dessa imagem aqui.
Então a gente pode deixar aqui, ó. Peço desculpa para vocês, né? Eu estou um pouco gripado. Vamos lá, ó. Vou tentar cortar esses barulhos no áudio. Posicionar aqui, ó. Então, posicionei aqui a nossa imagem. E por último, né? Vamos utilizar essa ideia aqui, ó, de bandeira de corrida, né? Porque como a Croácia tem esse aspecto, né, de xadrez, esse aspecto quadriculado, a gente poderia pesquisar por xadrez ou por uma bandeira de corrida, né? Então, ó, é Race Flag. Então, se você fizer essa pesquisa aqui, né, filtrar o Canva pro gratuito aqui, ó, você vai estar encontrando esta aqui, que foi a que eu utilizei. Vou pegar aqui, ó, branco. Agora posiciona aqui, tá vendo? Então aqui tá bem grande, ó. Deixei mais ou menos assim. Agora eu vou duplicar, ó, colocar aqui em cima. E essa aqui eu vou jogar lá atrás, pra mim ter a cabeça dele aqui em cima, né, dessa imagem aqui de cima aparecendo aqui, ó, tá vendo? Interessante, ela fica sobreposta ao efeito, fica muito bacana, cara, ó. Então a gente praticamente já finalizou em 10 minutos esse design aqui, ó. Já dupliquei ele mais uma vez, vocês já vão entender por que, então dupliquei. Vou pegar essa parte aqui, ó, e vou posicionar aqui, tá vendo? Aqui vou duplicar novamente, vou girar e vou posicionar aqui, ó, em cima. Então, posso girar mais um pouquinho. Girei um pouco mais. Vou posicionar aqui. E tá aí, ó. Chegamos no mesmo resultado de cima. A diferença, a gente percebe que aqui o do outono eu deixei ele um pouco mais escuro, né? Então olha a diferença que faz até nessa questão do outono, né? Então aqui, ó, posso escurecer um pouquinho mais, tá vendo, ó? Para a imagem se destacar um pouquinho mais, e tá aí, né, o nosso flyer do Modric. Se você gostou, cara, né, se aprender alguma coisa, não se esquece de se inscrever nesse canal, né? Isso vai ajudar bastante, né, o canal a ser divulgado para mais pessoas e vai, né, tá me incentivando a postar mais trabalhos dentro desse canal. Então se inscreve aí, curte, comenta, compartilha, né, deixa alguma sugestão aí, né, de design, algum tema em específico, pode ficar à vontade que eu vou ler os comentários e vou trazer sim para o canal. Agradeço para quem já está comentando, né, para quem já traz algumas sugestões, vou estar trazendo aí em futuros vídeos. Agradeço pela atenção, tamo junto e até a próxima.